Olá amigos, tudo bem com vocês? Sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este canal é 100% ateísta, por isso mando aqui o meu forte abraço a todos os meus queridos amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradeço muito a você inscrito no canal. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meus amigos, antes quero dar uma explicação, sabe? É que já fazem alguns dias que não gravei vídeo. Não tô tendo muito tempo, tá pessoal? Tô até com uma sequência de vídeos aí já programada, mas tô sem tempo para gravar mesmo. Inclusive, vai ter uma sequência que eu vou dar início ao primeiro vídeo agora, que é a Bíblia, né? Absurdos e perversidades. Acho muito bom vocês acompanhar essa sequência, que vai ser bem longa, vai ter vários vídeos. Agora, não vai ser uma sequência contínua, vai ser alternada, porque entre um espaço de um vídeo e outro pode ter algum vídeo sobre um assunto diferente. Claro, assunto sempre envolvendo sempre a religião, né? Religiões todas, as milhares de religiões, milhares de livros sagrados e os bilhões de deuses espalhados pelo mundo. Mas falando sempre, lembrando, falo aqui mais do cristianismo e do livro Bíblia pela simples razão de viver num país de grande maioria cristão. Por esse motivo falo mais da Bíblia e do cristianismo, né? A Bíblia, não canso de dizer, né? Um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Não deveria ter uma sequer contradição e já deixaria de ser sagrado, não é verdade, crente? Perderia toda a sua divindade. Mas, além disso, a Bíblia é repleta de incesto, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, mentiras e barbaridades. Fora as fantasias que tem no gibi da criança crescida, que é cobra falante, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, jumentinho que fala, dragão de 7 cabeças, estátua de sal, zumbis que andam sobre a terra, homens que andam sobre as águas. Além de dizer que morcego é ave e que coelho é ruminante, né? Absurdo científico, né? Deus bíblico aí mostrando toda a sua burrice mesmo, né? Agora, nessa sequência de vídeos, pessoal, quero que vocês acompanhem, que eu vou começar lá no Antigo Testamento, né, desse Deus aí novinho criado por Abraão, né, que vem de uma sociedade politeísta, como já expliquei em outros vídeos. Então ele criou o Deus dele, sabe? E aí eu vou mostrar a quantidade de absurdo, de contradições, de fantasias, sabe? Desse Deus bíblico, inclusive chegar até o Novo Testamento. Por isso será uma sequência longa de vídeos. Chegando no Novo Testamento ali compilado pelo imperador Constantino, onde criou o mito de Jesus plagiado de outros deuses antigos, Horus, Mitra, né? Dionísio, Tamuz e tantos outros, mas principalmente o Mitra, né? De onde absorveu vários costumes religiosos ali para o mitraísmo, como até a Santa Ceia, né? A Santa Ceia não, exatamente, a Santa Ceia ali é a divisão ali do beber o sangue, comer o pão e tal. É exatamente isso. E é uma ceia mitraica, tá pessoal? Extraída de outra religião muito grande na época, que era o mitraísmo. O próprio Jesus, quando foi criado pelo Constantino, ele também pareava ali com outro ser mitológico, né? Tudo criação do ser humano, né? Que era o Apolônio de Tiana, né? Que também competia ali com o Jesus criado pelo Constantino. Só que a força romana do Constantino era muito poderosa, do imperador muito poderosa, né? Derrubou os outros 3 imperadores e conquistou o reinado, né? E na marra forçou a aceitarem o cristianismo, na base de sangue, muito sangue, tá pessoal? Como sempre foi o Deus bíblico, como sempre foi essas religiões semitas, né? Sair dali desse povo bárbaro, primitivo da época da Era do Bronze ali, né? Um povo primitivo, sanguinário, que são essas religiões semitas, né? O Abraão lá criou lá saiu de inclusive a família dele toda politeísta, né? Era um panteão de deuses, e aí ele criou dele, diz que esse Deus prometeu uma terra para ele e agora evade, mata, e aí se segue com Moisés, com Josué, carnificina, que eu vou mostrar aqui na Bíblia aqui, sabe, pessoal? Então, falando mais aqui do livro Bíblia e do cristianismo,
né? Lembrando que o cristianismo, a sua história é repleta de homicídios, genocídios, tortura, exploração de credibilidade popular, violação de direitos humanos, envolvimento com o Holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, perseguições e inquisições. As inquisições eram exatamente as cruzadas da Igreja Católica para forçar as pessoas a acreditarem no Jesus, o mito criado pelo Constantino. Tá, pessoal? Então, na sequência desse vídeo agora, vamos dar início ao vídeo 1. Você acompanhe essa sequência de vídeos. Como falei, vai ser intermitente, sabe? Ou seja, não vai ser um vídeo na sequência do outro. Pode ter alguns vídeos sobre outro assunto, né? No intervalo entre um vídeo e outro. Tá ok, pessoal? Assim quando eu tenha tempo, tá, pessoal? Não estou tendo muito tempo. Tá ok? Então vamos ver aqui, começando aqui pelo... Sempre é bom começar pelo começo, então vamos começar pela Gênesis, tá? Onde o Deus imaginário agora do Abraão cria Adão e Eva, né? Cria Adão primeiro, né? E para deixar a mulher submissa ao homem, ele não cria a Eva do bonequinho de barro, né? Não sopra na narina do bonequinho, ele não fez uma bonequinha de barro. Ele fez o bonequinho de barro, soprou na narina e tirou uma costela do boneco e fez a bonequinha dele, né? Interessante que se você olhar pelo lado racional, né? Sempre olhamos pelo lado racional, nós ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, né? Racionais, né? O Adão, pensa bem, pensando direitinho, ele transou com ele mesmo, né? Um clone dele mesmo, na versão feminina, né? Tirou da própria carne dele, não tendo Eva consanguinidade com outra pessoa, era completamente dele, né? Então ele transou com ele mesmo. Bom, mas vamos lá, vamos ao vídeo, né? Deus gostou do sacrifício de Abel do que dos legumes de Caim. Verdade. Esse Deus bíblico aqui, como está em toda a Bíblia, ele adora sangue e o cheiro da carne queimando, adora sacrifício. E depois em outro texto, como ele é sempre contraditório, em outro texto, esse próprio Deus diz que quando tirou esse pessoal do Egito, não pediu sacrifício. Ele nega que tenha pedido sacrifício. E, no entanto, pede, durante a Bíblia toda. Muita loucura. Os deuses, pessoal, refletem o povo que os cria, né? Um povo bárbaro, primitivo, né? Burro, né? Burro por quê? Porque diz que morcego é ave, não sabia de coisa nenhuma esse povo, né? E entra em contradição o tempo todo. Então Deus gostou mais do sacrifício de Abel do que dos legumes de Caim. Nenhuma razão é determinada, mas provavelmente tem algo a ver com a quantia de dor e sangue envolvidos. Verdade. Isso tem tudo a ver, né? Não é determinado na Bíblia o porquê dele gostou mais da carne, como vou mostrar aqui o texto, do que dos legumes, né? Com certeza ele não era vegetariano, tá, pessoal? Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias criadas do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Veja só que coisa interessante, né, pessoal? O Deus bíblico aqui, o Caim era agricultor e o Abel era criador, né? Criava lá seus animais, seus bichos lá. E aqui o Deus bíblico aqui, ele preferiu a oferta de Abel porque era carne, né? E sangue, né? Era o que ele gostava. Ele não gostava de legumes, de frutas, desse tipo de coisa, né? Então ele aqui já mostrando um Deus aqui, tipo um ser humano mesmo, que tem mais predileção por um filho do que pelo outro. Então aqui o Caim já ficou irado, com raiva do irmão, por conta de quem? Por conta do Deus bíblico, né? Que preferiu a oferta do Abel do que a do Caim. Então, mas não aceitou Caim e sua oferta. Veja só, ele não aceitou Caim e sua oferta, né? O filho já sentiu-se aí desprezado pelo pai, né? Então, um Deus todo-poderoso incapaz até de amar os dois filhos da mesma forma, né? Que coisa,
né? Então aqui já provocou a ira de Caim contra Abel. Porque Deus gostou mais do sacrifício de Abel do que dos legumes de Caim, então Caim mata seu irmão Abel por ciúmes religioso. Ciúme do pai, né? O Deus bíblico imaginário. Veja o que diz o texto, né? Gênesis 4, 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Então, quando estavam lá no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ficou com raiva, né? Enciumado, porque o pai não gostou da oferta que ele levou, né? Que interessante que, como falei, era uma oferta de legumes, mas o Deus bíblico jamais foi vegetariano, né? Ou vegano, né? Preferia mesmo carne e sangue. Deus come carne, adora o cheiro da carne assando. Que coisa, né? Vamos a mais. Deus agora está bravo e decide destruir todos os humanos, animais, répteis e aves, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Ele planeja afogar a todos. Vamos ao texto. Gênesis 6, 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, o homem provocou aqui a ira de Deus, porque o homem estava mal, e Deus agora se arrepende. Mas o ser que você arroga ser onisciente, onipotente, onipresente, como que ele pode se arrepender? Mas ele se arrependeu. E se arrependeu e pune animais inocentes, pune aves, né? E mata toda a espécie humana. Só escapa ali o Noé, né? Segundo o livro Bíblia. Só é quem ele poupa. Mata tudo e todos. Porque se arrependeu. Um ser onisciente que se arrepende. Veja o que está escrito em Gênesis 6, 17. Porque eis que eu trago em um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, acabará. Né? Isso aqui também há de se observar uma grande falha do Deus bíblico, que ele diz tudo, né? Tudo. Sendo que escapou os animais e o Noé na arca, e também é mencionado, como mencionado no livro de Enoque, que haviam gigantes sobre a terra. Diz até a quantidade de gigantes, né? E esses gigantes teriam sido mortos no dilúvio. Porém, após o dilúvio, esses gigantes são citados ainda vivos. Então ele não matou tudo. Aqui uma grande falha aqui dos compiladores, dos criadores desse livro fantasioso, né? Para não dizer do próprio Deus bíblico imaginário, né? Deus confirma sua intenção de matar a todos. Mas por que Deus mata todos os animais inocentes? O que eles fizeram para merecer a ira dele, a ira de Deus? Pensa bem, o que eles fizeram? Veja o que está em Gênesis 7, 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Né? Então ele vai matar tudo o que é, como falei, uma grande falha, uma mentira, porque não só sobreviveu Noé com os animais ali, que é um absurdo, né? Imaginar que o canguru veio pulando lá da Austrália até o deserto e voltou, o pinguim saiu de um polo, o urso saiu de outro e conseguiram voltar para lá, né? Sem falar nos lêmures, que só existe na ilha de Madagascar. Tudo fantasias que só a criança acredita, a criança bíblica, né? A criança que acredita na Bíblia é o crente, né? Deus mata toda a substância. Substância, leia-se, biológica, né? Todo ser biológico. Deus mata toda a substância que havia feito sobre a terra, sobre a face da terra. Desde bebês recém-nascidos até animais e todas as criaturas, grandes e pequenas. Veja só, Gênesis 7, 21, 23. E acabou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como de gado e de feras, e de todos os répteis que se arrasta sobre a terra e todo o homem. Né? Versículo 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Né?
Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente os que com ele estavam, com Noé estavam na arca. Agora você vê o que acontece agora, né? Só ficou os que estavam na arca, né? Isso é uma grande falha do Deus bíblico, né? Porque, veja aqui em Noé, né? Noé mata todos os animais limpos e queima os corpos mortos para Deus. De acordo com este texto, Noé teria causado a extinção de todos os animais limpos que foram levados para a arca. E o Senhor cheirou o suave cheiro da carne queimando. Aqui acontece, vou mostrar o texto, que o Noé, quando sai da arca, salvou aqueles animais e os limpos, que é determinado pelo Deus bíblico, né? Inclusive é aí uma das falhas do Deus bíblico na Bíblia, quando ele está dizendo quais os animais limpos, que é os que podem ser comidos, e as aves limpas que podem ser comidas, ele coloca o morcego como ave e coloca o coelho como ruminante, né? E sem contar que ele, quando cita os animais limpos que podem ser comidos, esses animais ainda existem hoje. Só aqui diz que ele matou, o Noé matou a todos os animais limpos em sacrifício a esse Deus. Ergueu um altar quando acabou lá o dilúvio e sacrificou esses animais que ele acabara de salvar. Grande palhaçada, né? Uma palhaçada bíblica. Veja o texto, em Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Né? Ofereceu o sacrifício para o Senhor imaginário. Aqui mais um. Ó. Para livrar Ló do cativeiro, Abraão envia um exército de escravos para procurarem e matarem seus sequestradores. Veja só, o povo que se dizia escravo, né? O povo hebreu, se dizia que era escravo lá no deserto e tal, né? Que inclusive o Moisés tirou o povo lá na fantasia misteriosa lá, porque cientificamente não há prova de escravidão lá no Egito. Então, esse povo tinha escravo. Né? Veja aqui o que está em Gênesis 14, versículo 14 e 15. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, escravos treinados, nascidos em sua casa, nascidos em cativeiro, e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os covardemente, né, durante a noite em grupos, e assim os derrotou, e perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Esse pessoal era assim, era tão vingativo, que ele, além de... Isso acontece lá nas muralhas de Jericó também, né? Ali na cidade lá, quando o pessoal, eles invadem e as mulheres e as crianças fogem para o deserto e eles mandam atrás para matar. Né? O pessoal que fugiu, ele manda atrás para matar. É complicado, viu? É muita maldade aqui, perversidade. Perversidade você vai ver muita. Acompanhe a sequência desses vídeos, que isso aqui é só o começo, pessoal. Deus diz para Abraão matar alguns animais para ele. E a matança desnecessária faz Deus se sentir bem. Aquilo que eu falei, o Deus se sente bem com o sacrifício. E depois ele próprio nega, diz que quando tirou o pessoal do deserto lá, não exigiu sacrifício. O Deus ainda, além de não ter onisciência, não ter onipotência, não ter onipresença, é um grande de um fajuto, um pé de um mentiroso. Tá? Mentiroso mesmo. Gênesis 15, versículo 9 e 10. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma rola e um pombinho, né? Aqui ele aqui já sacrificando até os próprios parentes, né? Porque ele se transformou-se no pombinho para pegar Maria, né? Pegue o pombo, né? Pegou Maria lá, se transformou num pombo e nasceu ele mesmo da própria filha para ser ele, filho dele também. É a história lá do pombinho mágico. Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente uma da outra. Mas as aves não partiu. Olha só, aqui o Deus bíblico pediu sacrifício, né? Lá na frente. Né? Ele diz que não pediu sacrifício quando tirou o povo do Egito. Ele diz, eu não lhe pedi sacrifício, né? Nem holocaustos de animais. Mas aqui está provado aqui em Gênesis 15, né? Que ele pediu sim. Vamos a mais uma parte. E aqui ele coloca parte dos animais no meio e coloca ali
em oferenda lá ao Deus bíblico, porque ele, repito, adora o cheiro da carne queimando. E do sangue também. Né? Agar concebe causando ciúmes a Sara. Abraão diz para Sara que faça o que quiser com Agar. Olha só, Agar era escrava de Sara, certo? Ela era escrava de Sara e a Sara não podia ter filho porque já era de uma elevada idade. O que acontece? Ela cede a escrava para o Abraão ter descendência, certo? E ele tem realmente o Ismael. O que acontece? Depois de algum tempo, a Sara tem filho, né? Tem um filho, consegue conceber, mas agora não quer mais que aquele filho da escrava seja herdeiro também da herança roubada, né? do Abraão. Aí olha o que acontece. Abraão diz para Sara que faça o que quiser com Agar, faça o que quiser com a tua escrava, né? Eu só fiz um filho nela, só isso. E afligiu Sara ela e fugiu de sua face. Então ela mandou a escrava pegar o beco. O texto está aqui, Gênesis 16, 6. E disse Abraão a Sara, eis que tua serva, escrava, né? Serva, né? Assim como são servos de Deus, escravos de Deus. Eis que tua serva está na tua mão. Faz o que bem entender aos teus olhos. E afligiu Sara e ela fugiu de sua face. Mais uma vez, né? Afligiu quer dizer, né? No meu entendimento, espancou, né? Bateu, sei lá, alguma coisa. E mandou ela pegar o beco. Ló se recusa. Isso aqui vai pior. Essa história aqui de Sara, eu vou explicar mais na frente. Ló se recusa a deixar 2 anjos à mercê de um bando de pervertidos. E ao invés disso, ele oferece 2 filhas virgens. E ele diz para o grupo de estupradores, fareis delas como bem foram vossos olhos. Façam delas o que quiser, 2 filhas virgens. Olha que povo maravilhoso esse povo, né? Esse povo que, hebreu aí, né? Trucidava, estuprava e aqui oferecia até os filhos, porque são covardes, sabe? E esse homem, né? É chamado de justo, né? O Ló é chamado de justo por Deus, né? É um homem justo, né? Justo e ofereceu as 2 filhas virgens, né? Para salvar a cara de 2 anjos, que de anjos não tinham nada, porque no próprio texto mais na frente, como já gravei um vídeo, eles são chamados de homens. Os caras que chegam para estuprar eles, né? Porque querem conhecer os homens que entraram aí na sua casa. Que anjos são esses que são vistos como homens? Na imaginação do crente é que ele se tomar a forma de ser humano. Que coisa, babaquice. Gênesis 19, 8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Isso aqui é o texto, viu? Mostrando o que o Ló diz. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham embaixo da proteção do meu teto. Veja só, que canalha, né? Para proteger 2 anjinhos viado, ele oferece as 2 filhas virgens, né? Aqui diz que ele é justo, como eu falei, né? O Deus bíblico diz que o Ló é justo, como está em 2 Pedro 2, versículo 7 e 8. Veja só. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então Deus aqui livrou o justo Ló, justo. O cara é justo, né? Ofereceu as 2 filhas para salvar a pele de 2 anjos, que nem conheciam. O versículo 8 continua dizendo, porque este justo, habitando entre eles, afligiu todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Dizendo que ele era justo e esse pessoal aí era injusto. O pessoal era bandido mesmo, né? Iria lá estuprar os caras lá, né? A história do Levita é a mesma, quase a mesma coisa dessa história aqui do Ló. Deus mata todo mundo, homens, mulheres e crianças, em Sodoma e Gomorra, fazendo chover enxofre e fogo. Isso aqui ainda é a mesma história do Ló, viu? Deixando vivo apenas Ló, o justo, entre aspas, e suas 2 filhas, né? Claro que ele deixou a mulher também, mas a mulher olhou para trás e aí uma fantasia bíblica que diz que ela se transformou em estátua de sal, tá? O texto está aqui, Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Mais uma. A mulher de Ló, inclusive a mulher de Ló não tem nome, não é citado nome dela na Bíblia, não diz o nome dela. Inclusive o mesmo
trecho também lá da história de Ló, né? Fala que ele tem genros, mas como ele tem genros, se ele só tinha essas duas filhas, elas eram virgens. Não fala em outras filhas. É bem maluca a história. Olha para trás, a mulher de Ló, que não tem nome, olha para trás e Deus a transforma numa estátua de sal, aquilo que eu falei. Então vou mostrar o texto em Gênesis 19, 26, que diz: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, uma grande fantasia bíblica. Aqui mais uma vez a história de Sara, tá? E o Abraão. Isso aqui, inclusive, vou mostrar aqui na frente, que deu origem a toda essa guerra que tem lá no Oriente Médio entre palestinos e israelitas, né? Que deu origem ao filho da escrava, é chamada pelo próprio Deus de escrava. Olha só, né? Ao povo árabe e o povo judeu do outro lado. E eles acham serem herdeiros de uma mesma terra. Por isso esse conflito todo lá, né? Aquela questão lá da faixa de Gaza e tal. Então, Sara, depois de dar à luz a Isaac, se indispõe novamente com Agar. Então ela teve um filho agora, e agora ela ficou enciumada com Agar, que era escrava, que tinha um filho com o Abraão. Veja o texto, Gênesis 16, 5 e 6. Então disse Sara a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Ou seja, ela colocou a serva nos braços dele, e agora, ó, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Ou seja, agora ela ficou enciumada, porque a escrava teve um filho, sendo que foi ela própria quem fez isso, e agora ela ficou enciumada e disse que está sendo menosprezada, né? Pelo Abraão, né? E disse Abraão a Sara: Eis que tua serva está na tua mão, faz dela o que tu bem entender. Veja que bicho canalha, né? É a tua serva, faz dela o que tu quiser, não tem nada a ver com isso não, eu só peguei, sabe? Olha como a mulher é tratada na Bíblia, né, rapaz? Eu já mostrei aqui, já fiz um vídeo aqui só sobre a misoginia, né? A mulher é sempre rebaixada, mas a mulher tá lá na Bíblia, tá lá. Ela adora estar dentro da Bíblia. Você, viu, cristã, crente, irmã, e fala para Abraão: manda ela embora. Aqui a Sara fala para Abraão: manda ela embora, assim também como seu filho. Deus diz para Abraão: escuta a voz de Sara. E Deus concorda com aqui a mulher de Abraão: escuta a voz de Sara. E assim Agar e Ismael são expulsos e enviados ao deserto para morrer. Veja o texto. Gênesis 21, 10, 14. Poxa, era o filho dele também, né? E a pobre da escrava sempre que pagando o pato, né? Desse povo que se dizia escravo, coitadinho, mas tinha escravo. Gênesis 21, 10 ao 14. E disse Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso aqui quem disse foi Sara, né? Disse Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Viu aí? Isso aqui gerou uma confusão que até hoje, né? Isso aqui tudo fantasia, né? Mas o povo apegado a essa história mitológica acha que tudo isso é real, então esse povo acha que é herdeiro daquela terra lá, então ali tem aquela guerra lá, israelitas lá e os palestinos. E os americanos ficam do lado dos israelitas fornecendo até armas, munições, tudo, e os palestinos com um pedaço de pau e pedra. Versículo 11. E perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Ele se tocou agora, tinha um filho, né, no meio, na jogada. 12. Mas Deus disse, olha só aí o que Deus diz, ó: não se perturbe por causa do menino e da escrava. O próprio Deus aqui chamando escrava duas vezes, né? Escrava dele, do próprio Deus, e escrava do escravo dele, que é o Abraão. Tá parecendo até sei lá, escrava da escrava, né? Então a mulher aqui era escrava duas vezes, escrava da mulher de Abraão, escrava de Sara, e escrava do Deus bíblico, né? E o próprio Deus bíblico chama ela de escrava.
Ele também chama todos eles de servo, né? Você não é servo do Senhor? Irmã, irmão. Eu não sou servo de ninguém, rapaz. Não tenho Senhor não, sabe? Agora você quer ter, tenha. Vamos lá. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada, né? Então aqui ele só considerou a descendência de Isaac, né? Que é o povo lá, né? De Israel, né? Mas também do filho da escrava farei um povo, viu aí? Aí aqui esse Deus onisciente, ele próprio criou a divisão. Ele criou essa guerra que até hoje existe. Ele diz aqui próprio, no versículo 13 aqui do Gênesis 21, no versículo 13 ele diz: mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente também. Viu? E o versículo 14 diz: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, a escrava, e tendo-os colocados no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminhar no deserto com o filho dele também, e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Veja que povo bárbaro, primitivo. Cara, pessoal, isso aqui é só o primeiro vídeo. Eu vou mostrar a vocês tanta coisa, mas tanta coisa, inclusive do mito, o filhote de pombo, sabe, a ruindade do filhote de pombo. Vou mostrar para vocês aqui. Sabe, você que diz que o seu Deus é todo bondoso, crente, você não conhece nada da sua Bíblia. Você é apenas um acomodado, sabe, um acomodado que por dois motivos, ou por interesse, ou porque tem medo de se opor a esse sistema podre religioso que está aí, aí você até persegue, né? Pessoas como eu, vários amigos estão sendo perseguidos, sabe? De várias formas, né? Diversas formas. Só falta matar mesmo. Só o que está faltando. Mas, crente, você que diz que o seu Deus é onisciente, que sabe todas as coisas, diz que o seu Deus é onipresente, que está em todos os lugares, diz que o seu Deus é onipotente, de poder infinito, que aqui na Bíblia não se prova nada disso, tá? Tanto o seu ser imaginário, Deus, como o seu mito filhote de pombo Jesus, são tudo fantasias, tá? Existem bilhões de deuses, assim como o seu foi criado, o Abraão criou o dele e o Constantino o dele. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. E como eu falei, você que diz que o seu Deus é de poder infinito, eu digo que você é um babaca se acredita em tudo isso, viu, crente? Sou ateu com muito orgulho, um forte abraço a todos os amigos ateus. Até o próximo vídeo.